Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez, análise palpites da NBA rodada do dia 24 de fevereiro, terça-feira. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve, vamos começando nossa análise. Cara, a rodada de hoje tá bem boa, bem tranquila assim. Acho que não tem muitos jogos conflituosos, é um ou outro mesmo ali que a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais. Então a expectativa está muito boa. Lembrando que ontem teve apenas 3 jogos, né? A gente fez o que dava, inclusive pegamos uma boa vitória. Acertamos os 3 resultados, né? A vitória dos Spurs, que era zarão. Me comprometi com vocês na vitória da equipe do Sacramento Kings, cara, que vinha de 16 derrotas seguidas. E eu tinha falado, cara, se tinha um jogo para os Kings vencer, seria esse. E os Kings venceram, meu irmão, surpreendentemente aí. Mas, cara, fato é que a gente tem uma rodada muito boa agora para trabalhar. Vamos com Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Primeiro confronto, a equipe dos Pacers, né, não briga mais por nada na temporada, tá tancando. A equipe dos Sixers também não tá jogando tão bem, apesar de vir de uma boa vitória contra os Timberwolves, né, que pegou ali um Timberwolves mais desfalcado. O Gobert não jogou, Nesbitt e tudo mais. Mas, cara, eu acho que a equipe dos Sixers faz o suficiente para ganhar aqui. Não deixa de ser um confronto que os Pacers estão tancando pro draft, né? Lembrando que os Pacers têm a pior campanha da Conferência Leste, né? 15 vitórias e 43 derrotas, né? Provavelmente vai ser o primeiro time da NBA, eu acho, chegar à marca de 7 mil pontos sofridos. Então, eu acho que o Sixers, mesmo sem Embiid, o Paul George ali naquela suspensão, acho que tem tudo para estar ganhando aí. Time comandado por Travis Maxey, VJ Jacoby, tudo aí para ganhar. Então, primeiro confronto, eu iria apenas com a vitória da equipe de Filadélfia, tá? Hawks e Wizards, confronto aí interessante, jogo em Atlanta, na Geórgia. Cara, a equipe dos Wizards está até propondo um jogo, né, dependendo contra algumas equipes ali. Chegou a arrancar até uma vitória contra a equipe do Detroit, né, cara, que foi bem surpreendente ali na pausa antes do All-Stars. Mas, cara, se a gente for pegar assim, o contexto é muito favorável para os Hawks, né? A equipe dos Wizards aí que pegou o Anthony Davis e o Trae Young, que estão lesionados. Aí o D'Angelo Russell também não está jogando. O Alex Saka, o pivô, não está jogando. Então os Hawks estão completos. Só o Kuminga que não está jogando. Cara, eu vou pegar a vitória de Atlanta aqui. Joga em casa, né? A equipe de Atlanta precisa de confirmar esses jogos, né, cara? A tabela do Atlanta não está tão fácil. Eles estão aí na zona do play-in. Então ganhou dos Nets. Vai enfrentar o Wizards agora em casa. Tem que fazer o dever de casa. Tem que ganhar essa partida. Então vejo tudo favorável aos Hawks, sendo bem, assim, com muita chance. Acho que os Hawks nem se faz bastante pontos, tá, cara? O último jogo dos Hawks contra os Wizards foi 131 a 116, mas é aquele jogo que, assim, o CJ McCollum ainda fazia parte dos Wizards, tá? Hoje ele inclusive está no próprio Hawks. Então, cara, eu acho que vai ser um jogo muito bom da equipe de Atlanta, que eles vão conseguir ganhar bem. Então tudo favorável ao Atlanta. A gente quer pro negativo, ganha intervalo final, over pontos Atlanta Hawks. Acho que tem tudo muito valor, tá? Sem palpites em jogadores também. Não sei se tem blowout nesse jogo, corre sempre o risco, né? Nets e Dallas, né? A equipe do Dallas está convivendo com algumas lesões aí, desde o Cooper Flag lesionado, aí prejudica bastante. Mas, cara, eu ressalto que a equipe dos Nets, desde a pausa do All-Stars, está performando muito abaixo, né? O ataque, assim, 104, 86 e 84. Eles ficaram 2 jogos sem pontuar acima de 90. Fizeram um jogo melhorzinho contra a equipe do Atlanta, mas ainda assim, sei lá. Enquanto a equipe do Dallas, meu irmão, vou te falar, velho, assim, tá sentindo muito a falta do Cooper Flag. Eu acho que esse que é o grande problema. A equipe do Dallas, assim, que eu não sei se tem tanta ambição nessa temporada também, né? A equipe do Brooklyn já tá tancando, né? As piores campanhas aí. Mas, cara, a equipe de Dallas, velho, ela na minha opinião, ela tá jogando um pouquinho melhor do que a equipe do que a equipe do Brooklyn Nets. A equipe do Brooklyn Nets, a coisa tá feia. Você vê que eles trocaram o Quentin Thomas, aí fica muito dependente do Michael Porter Jr. Então, cara, você tem alguns jogadores de destaques ali da equipe do Dallas, né? Você tem o Chris Middleton que chegou, você tem o Marvin Bagley que traz alguma coisa nos rebotes. O Neji Marshall já é um cara que tá jogando muito. Então eu pegaria a vitória do Dallas aqui, mais meia unidade, um jogo que é difícil também, porque são duas equipes que provavelmente não vai chegar aos playoffs, nem ao play-in, né? A diferença está muito grande. Os Nets já entregou a paçoca, a diferença do Dallas pro Clippers são 7 jogos, então é um jogo que eu pegaria a vitória do Dallas, mas apenas meia unidade, tá, galera? Cavaliers e Knicks, cara, vamos falar desse confronto aqui, válido pela Conferência Leste. Aqui nós temos um jogo, tá, cara? Aqui nós temos um jogo, a equipe dos Cavaliers perdeu para a equipe do que se perdeu.
Cara, eu não gosto de falar em sorte, mas eu acho que o começo, né, o primeiro quarto do OKC foi uma coisa assim que de 10 jogos, sei lá, aconteceria em um. Cara, deu tudo certo pro OKC no primeiro quarto, né? Foi 40-25. E aí você vê que a equipe dos Cavaliers remou, chegou a encostar, mas cara, a diferença que eles tiraram no primeiro quarto foi muito grande, né? Então, caiu muita bola tripla. O cara, eu vou te falar, faz um tempo que eu não vi um jogo tão bom de bola tripla do OKC. E foi um jogo que faltou do Donovan Mitchell, né, cara? Apesar dele ter feito 20 pontos, não caiu nenhuma bola tripla dele, 0 em 6. Então, não sei, faltou um pouco do Donovan Mitchell. Enquanto a gente já vê um New York Knicks um pouco mais resiliente, ganhou da equipe dos Bulls. Esse jogo contra os Rockets é um jogo que eles estavam perdendo, eles conseguiram ganhar na raça, ganhar no braço ali. Mas o jogo sendo em Cleveland, galera, eu não vou fugir da raia não. Para mim, a vitória da equipe dos Cavaliers. Ressalto que a equipe dos Cavaliers está numa campanha muito boa, né? São 8 vitórias nos últimos 10. E dentro de casa um time muito intenso também. Marca muito bem, marca pressão. Dentro de casa a sequência deles ainda é melhor ainda. Dentro de casa são 5 vitórias seguidas. Então eu vou com a vitória da equipe dos Cavaliers. E é esse o meu palpite. Lembrando que agora teremos James Harden, né, na equipe dos Cavaliers aí. Então acho que vai ser mais um jogo grande aí que o Barba pode estar aparecendo. Eu vou querer pegar o PRA do James Harden aqui, tá, galera? Pontos, rebotes e assistências do James Harden, junto com a vitória dos Cavaliers, são meus dois palpites para este jogo. Raptors e OKC. Cara, se o Scott Barnes estivesse jogando, o problema é que não tá. Não dá para viver de si, né? Então, vamos falar aqui desse confronto, cara. Aqui a gente tem um confronto muito bom. Porém, pesa pra mim o Scott Barnes ali no garrafão. Ele provavelmente não deve jogar, mas aí você vai jogar com o Murray Bowles já lá pivô no lugar dele, né? Cara, esse jogo aqui eu vou pegar a vitória do OKC em meia unidade, tá, galera? Lembrando que a equipe dos Spurs ganhou dos Pistons ontem e tá cada vez mais diminuindo a diferença para tentar pegar essa primeira colocação da Conferência Oeste. E a equipe dos Raptors é uma equipe que joga bem? Joga. Porém, né, tá enfrentando a melhor equipe da NBA, tá enfrentando os atuais campeões sem Scott Barnes. Eu realmente acho que esse time do OKC vence, mesmo sem o Shea e mesmo sem o Jalen Williams. E assim, tudo depende desse primeiro quadro, né? Esse primeiro quadro foi especial da equipe do OKC, Isaiah Joe ali, principalmente nas bolas triplas. Mas, cara, é um garrafão muito intenso o OKC, né? Você tem Chet Holmgren, tem a volta agora do Isaiah Hartenstein, Lu Dort marca muito bem. Eu pegaria a vitória do OKC em meia unidade, tá? Bulls e Hornets, confronto aí que tem tudo para ser uma vitória muito tranquila dos Hornets, na minha opinião. Gostando muito dessa odd. Os Bulls, cara, são 9 derrotas seguidas, já cansei de falar aqui, né? Desde essas trocas que eles fizeram na trade deadline, eles perderam todos os jogos, na minha opinião vai continuar perdendo. Não tem como você trocar todo o seu time titular. Eles trocaram literalmente Vucevic, pivô, Ayo Dosunmu, trocaram o Kobe White, trocaram mais um também que eu estou esquecendo, mas enfim, trocaram todo mundo. E assim, as contratações que eles pegaram foram mais picks, né? Foram mais escolhas, né? Então eles pegaram o Fanny Simons, que era reserva no Boston e tudo mais, o Jaden Ivey, que era reserva no Detroit Pistons. Então, meu amigo, pra mim esse time do Bulls tá churrascado, tá desentrosado, trocou tudo, tá muito ruim, entendeu? E a equipe dos Hornets pra mim faz o suficiente para ganhar. Ressalto, né, que a principal dificuldade dos Hornets era o que? As lesões. E eles estão conseguindo ficar saudáveis. Então, vai jogar lá Melo Ball, vai jogar... como que é o outro, meu irmão, que eu sempre... Com o Nupel, meu irmão. Esse cara tem uma bola tripla muito boa com o Nupel. Então eu realmente vejo a vitória dos Hornets aqui, sem palpites de jogadores. Bucks e Heat, né? Bucks aí que tá sem Giannis Antetokounmpo, mas Turner até voltou e tudo mais. Mas cara, a equipe do Heat, pra te falar, meu irmão, Tyler Herro voltou e voltou bem. São 2 jogos que a equipe passa ali da marca de 125 pontos ou mais. E quando a gente pega um Heat e Bucks é sempre um clássico, mas quando não joga o Giannis, cara, você tem que aproveitar, né? Então acho que a vitória do Heat aqui é eminente, não tem muito como fugir disso. Eu vou pegar a vitória da equipe de Miami, tá, cara? Acho que sem o Giannis a equipe do Heat vence aqui. Lembrando que o Heat tá saudável 100% também.
né, conviveu com algumas lesões aí, mas vai jogar geral, né, Taleireiro disponível, Bandebaio, Kelly War, Andrew Wiggins, né, então o time tá redondinho, acho que o Heat não perde esse jogo não, tá? Próximo confronto, Pelicans e Golden State, cara, eu vou te falar, as reservas do Golden State parece estar jogando melhor do que os titulares, meu irmão, então eles ganharam do Denver Nuggets, né, jogo surpreendentemente, Jokic fazendo triplo-duplo e tudo mais, e ainda assim eles ganharam. O Golden State enfrentou os Pelicans 2 vezes na temporada, ganhou ambos os jogos. E assim, cara, essa equipe, olha aqui, o Jokic fez 35 pontos, 20 rebotes, 12 assistências e não ganhou o jogo. Então, meu amigo, mérito demais da equipe do Golden State, né? Podziemski que jogou muito, Gui Santos, D'Anthony Melton, Al Horford, Moses Moody, meu irmão. Eu, depois dessa atuação do Golden State, eu acho que eu tô um pouco entregue, cara. A gente tem que pegar, né? Nem que seja uma unidade aí. Eu pegaria a vitória da equipe do Golden State, tá? Cara, tem que ressaltar o Gui Santos, galera. De verdade, é um cara que eu venho pegando o Green aí alguns jogos. E assim, o Gui Santos são 2 jogos seguidos, tá? Ele faz 17 pontos. E todo jogo é uma ou duas triplas que ele deixa. Pra mim, os pontos, rebotes e assistências do Gui Santos não tem muito como ficar de fora, né? Muita regularidade. São 8 jogos seguidos jogando mais de 25 minutos. E eu destaco, né, cara, que realmente, pelo movimento do Golden State na trade deadline, eles confiam muito no Gui Santos, cara. Tanto pelo contexto de desfalque, que agora o Draymond Green não joga e o Porzingis, né, é bichado. O Kuminga foi enviado para o Atlanta e o Jackson Davis foi enviado para os Raptors, cara. Então precisa de estatura e o Golden State traz o Gui Santos com isso, né? Traz altura, traz intensidade. Então eu vou com a vitória do Gui Santos, vitória do Golden State e PRA, pontos, rebotes e assistência do Golden State Warriors, fechou? Próximo jogo, Phoenix Suns e Boston Celtics, cara, esse jogo aqui, pra mim o Boston Celtics ganha, sem Dillon Brooks e sem Devin Booker, meus amigos, vocês me desculpem, tá? Essa cotação pro Celtics tá excelente, pra mim tem que pegar, Celtics que tá assim, com 8 vitórias nos últimos 10 e muito sólido, saudável. A adição do Vucevic no garrafão foi assim providencial e principalmente com a derrota dos Pistons é muito importante que o Celtics vença esse jogo para colar ali e chegar mais perto, né, da equipe dos Knicks, da equipe dos Pistons. Portland e Minnesota, esse jogo aqui a gente tá vendo alguns desfalques na equipe do Timberwolves, né? Realmente eles não têm problemas com isso, mas o Rudy Gobert e o Nesmith estão ali meio que oscilando. A equipe do Portland, cara, em casa, né? Vai jogar dentro de casa, né? Promete ser um jogaço, mas eu não sei. Esse time do Portland oscila pra caramba, né, meu irmão? Oscila demais. Mas assim, eu acho que se tiver uma zebra pra ter nessa rodada, é esse jogo do Portland aqui, cara. A equipe do Minnesota jogou mal pra caramba contra os Sixers aqui. Vou ressaltar aqui alguns jogadores aqui que você vê que sem o Rudy Gobert, quem pegou mais rebotes foi o Anthony Edwards aqui, entendeu? Então realmente a equipe perdeu estatura, ficou aquele jogo onde o Anthony Edwards ficou monopolizando a bola e, cara, de maneira geral aqui, eu acho que se tem alguma boa zebra para estar nesse dia, é a equipe do Portland jogando dentro de casa. Eu colocaria um troco nessa vitória do Portland, fechou? Último jogo da rodada, tá, galera? Lakers e Magic. Lembrando que todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP de esportes americanos. Não deixe de fazer parte, são 5 a 10 entradas todos os dias, não somente da NBA, mas de todos os mercados de college, tênis, beisebol, futebol americano. Então, entre e faça parte, vamos que vamos, beleza? Link tá na descrição ou nos comentários. Lakers e Orlando Magic, cara, esse jogo aqui promete. A equipe do Lakers, eu ressalto, tá defendendo mal. A equipe dos Lakers está com problemas crônicos na defesa, né? O ataque também, você vê que não produziu nem 90 contra a equipe do Boston, foi um jogo muito abaixo. Mas, cara, a gente tem que levar em consideração Luka Doncic, né? Não tem muito como deixar de falar em Luka Doncic, porque é um cara que tem capacidade de fazer tipo duplo ou 50 pontos em qualquer jogo. É esse que é o difícil dos Lakers, né? Mas eu vou te falar que eu fiquei um pouco assim, como é que eu posso dizer? A equipe dos Lakers, até mesmo quando eles vencem, eles não convencem, assim. A não ser que seja algum jogo bizarro contra, por exemplo, Wizards, Nets e Dallas, são 3 equipes que estão tancando.
aí a diferença já é muito grande. Mas se você pega um jogo mais combativo, por exemplo, Clippers, eles ganharam, mas foi por 3 pontos. O contra os Warriors foi por 6, contra os Sixers foi por 4. Então eu começo a considerar um pouco mais o handicap do Orlando Magic, que é um time que mesmo sem o Franz Wagner, você tem ali Paulo Banchero, você tem o Tony Black, você tem o Wendell Carter Jr., é um time que tem intensidade, profundidade no garrafão, entendeu? Então eu começo a considerar um pouco o handicap pro Magic. Eu acho que a equipe do Magic pode ser até que perca, mas eu acho que eles cumprem o handicap e ainda assim tem um risco de ganhar, até mesmo dos Lakers aí. Então minha operação aqui seria o handicap a favor do Orlando Magic. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na BravoBet, nossa casa de aposta parceira, tá, galera? Pontuação, quem que vai ganhar, como, de que forma, entradas ao vivo, jogo acontecendo, você consegue apostar, saque e depósito via Pix, suporte humanizado. Então, se você quiser uma casa para trabalhar na NBA, recomendo a Bravo, o link para você criar sua conta e se registrar tá na descrição ou através dos comentários, fechou? Vamos que vamos, segue a gente no Instagram, @FabonTips, tem mesmo usuário aqui do YouTube, e para entrar no grupo 100% de graça, o link está aqui embaixo na descrição dos comentários. Vamos que vamos também.